quiser olhar, é aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Boituva. Boa tarde, meu público de São Paulo. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, planeta Terra. Hoje a gente vai ter uma entrevista muito especial com a Rosângela Coelho. Mas antes de começar, eu não posso deixar de fazer meus agradecimentos ao Estúdio W Lopes, a Camila, minha maquiadora, a Cris, que fez a minha escova, a Ângela, que produziu o meu figurino do Espaço Ângela. Um beijão para todas vocês. Muita gratidão, viu? E agora vocês vão conhecer esta gracinha que é a Rosângela Coelho, essa simpatia. Ela é psicopedagoga. Hoje ela atua no Instituto Self e ela vai contar um pouquinho para vocês da trajetória dela e vai falar bastante coisa sobre coisas que vocês querem saber sobre os filhos de vocês, sobre os distúrbios, transtornos de aprendizagem e dificuldades de aprendizagem. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos que estão assistindo. É um prazer enorme estar aqui. Agradecer a TV Boituva, a você pelo convite. Espero que esse nosso bate-papo esclareça algumas dúvidas, né, de papais e mamães que estão por aí. Aquelas perguntas que não querem calar, Isso, né? essas. Espero dar conta de todas essas questões, né? Bom, como a Mari falou, meu nome é Rosângela. Atualmente eu sou psicopedagoga no Instituto Self. A minha trajetória, né, na educação começou há 35 anos. Né, quando eu acho que o curso de pedagogia me escolheu. Eu falo que eu não escolhi a educação, eu fui escolhida por ela, né? E desde então eu tenho atuado em escolas públicas e particulares, como professora, como vice-diretora, diretora e coordenadora pedagógica. E como coordenadora pedagógica foi que eu me aproximei da área de psicopedagogia, que é uma área apaixonante, desafiadora, e que, embora esteja no Brasil há mais de 40 anos, é ainda um mistério para muita gente, né? Muitas pessoas confundem o que é a psicopedagogia e como ela pode ajudar tanto a escola quanto as famílias, né? Olha, você que está assistindo a gente, que tem alguma dúvida se o seu filho está tendo alguma dificuldade de aprendizagem, se você quer saber se isso é comum, se é normal, se está dentro do esperado e quiser fazer sua pergunta, não perca a oportunidade. A gente está recebendo as perguntas e a Rosângela vai responder as dúvidas de vocês sempre que possível aqui durante a entrevista. Rosângela, explica um pouquinho qual que é o papel do psicopedagogo. Gagueira você trata também? Não, essa é a fono. É a fono, gente. É que é uma palavra realmente psicopedagogo, né? É difícil. Por que psicopedagogo? Porque é a união de duas ciências, né? De duas frentes que estudam o aprendizado, tanto a área da psicologia quanto a de pedagogia. Tanto é que existem psicólogos que fazem psicopedagogia e existem pedagogos que fazem psicopedagogia, né? O que faz um psicopedagogo? Bom, ele é o profissional indicado para diagnosticar as dificuldades e os transtornos de aprendizagem. E como é feito isso? Ele pode fazer isso dentro de uma instituição escolar, que é uma área que o psicopedagogo atua, ou ele pode fazer numa clínica, né? Hoje, a gente vê isso muito mais na clínica do que nas escolas. Ainda não é um profissional que as escolas valorizem, né, dentro da instituição. Como funciona? O aluno
é encaminhado às vezes pela escola, ou os próprios pais verificam essa dificuldade, procuram o profissional, o psicopedagogo, que vai fazer um diagnóstico, uma avaliação. Essa avaliação dura em média 10 sessões, né? Por quê? É uma área extremamente complexa e você vai descartando algumas condições que poderiam ser transtornos ou dificuldades, e depois, né, de feito o diagnóstico, a orientação é para a família, é para a escola, e o acompanhamento com essa criança ou adolescente, né, para visar sanar essas dificuldades, ou então também existe a possibilidade de você trabalhar junto com os outros profissionais da saúde, dependendo do transtorno que essa criança, esse adolescente apresente. Então, é uma área que a gente costuma trabalhar em sintonia com outros profissionais. Rosângela, e tem algumas queixas que chegam para você que, na verdade, são equivocadas, que são coisas que o psicopedagogo não resolve, mas chega. Por exemplo, meu filho está indo mal em matemática. Você pode ajudar? Isso. É engraçado você me falar isso agora, porque ontem eu tive essa experiência, né? Divulgando meu trabalho, e a pessoa, né, se aproxima e fala: minha filha está com muita dificuldade em matemática, né? Aí você atende e tal. E aí eu expliquei, né, que dependendo da dificuldade, não sou eu o profissional indicado, é um professor particular, né, uma aula de reforço, um tirar dúvidas, né? Existe muito esse equívoco. Por isso que eu acho bem legal essa entrevista. Eu acho que a gente está tendo a oportunidade de compartilhar essa informação do papel mesmo do psicopedagogo e o que faz parte do dia a dia do psicopedagogo. Sim. Então tá, então já que a gente sabe que o psicopedagogo não é professor particular, que mais que não é? Tá. Ele não, assim, ele não vai dar aula de reforço, ele não vai ajudar a fazer a lição de casa, né, que tem aquelas dificuldades. Aí, então, ajuda meu filho. Ou então, quando você utiliza os serviços do psicopedagogo, ele não vai pedir para você um caderno para fazer lições, né? Isso não acontece. Por quê? Qual é a interferência do psicopedagogo? Ele utiliza alguns recursos ligados a jogos, a brincadeiras, faz de conta, o imaginário. Por quê? Porque geralmente a criança que tem alguma dificuldade, ela não consegue expressar isso, né? E nem ela consegue entender o que impede ela de aprender. E é com esses recursos que a gente utiliza em clínica ou na instituição escola que a criança se sente livre e ela aponta para o profissional o que bloqueia esse aprendizado. Então, não adianta você procurar o psicopedagogo com um caderno ou uma lição, porque não é esse o objetivo. Isso ele pode ter por fora em outros profissionais. Agora, quando você brinca com esse aluno, com esse adolescente, criança que seja, até com o computador, hoje nós temos vários jogos, né, links interessantes para trabalhar assim, você consegue diagnosticar alguma coisa que está impedindo esse aprendizado, né? Pode ser uma questão emocional, pode ser uma questão familiar, e eu até brinco que às vezes não é questão de aprendizagem, é de ensinagem. Às vezes a metodologia do professor não atingiu esse aluno, e é isso que o psicopedagogo vai diagnosticar, ele vai conseguir descobrir. Nossa, aproveitando esse gancho da ensinagem, a gente sabe que as escolas podem seguir diversas metodologias diferentes. Sim. Então, a gente pode concluir que existe uma escola ideal para cada aluno ou para cada família, ou que o aluno deveria se adaptar a qualquer método de ensinagem, ou que dentro da sala de aula o professor deveria se adaptar às individualidades de cada aluno. Qual que é o seu olhar sobre isso? Então, assim, hoje nós temos os grandes grupos dominando a escola, por exemplo, particular. Então, e nas escolas públicas nós temos outros tipos de metodologia, mas muitas vezes também relacionados aos grupos apostilados, né? Então, o currículo, quando a gente pensa, né, é o mesmo para todo mundo. A forma que esse currículo, é dado ênfase nesse currículo, muda. Então, existem escolas que são mais conteudistas, outras mais construtivistas. Então, a metodologia vai se adaptando de acordo com a linha que essa escola pensa, né? Ela acredita. Mas
a matemática, por exemplo, no segundo ano, vamos dizer que a criança tem que aprender as 4 operações. Isso vai acontecer em qualquer escola. Agora, quando a família ela busca um tipo de formação diferenciada para seu filho, aí sim ela escolhe a parceria de uma instituição que a linha pedagógica seja mais adequada com aquilo que ela acredita, né? Agora, o que faz a diferença mesmo, Mari, é o professor, né? Então, um bom professor, ele faz a diferença tanto para a família quanto para essa criança. Ele tem um olhar que muitas vezes é sensibilizado para essas dificuldades. Ele consegue captar isso. Eu me lembro, por exemplo, com a minha filha, que ela estava no primeiro ano, né? E a professora me chamou e disse que ela tinha uma dificuldade de processamento auditivo. E eu nunca tinha ouvido falar. Será que a minha filha é surda? Eu fiquei, o que é isso? Né? Ela falou, olha, acho bom você procurar uma fono. Né? E foi o que eu fiz. Né? Nós fizemos um acompanhamento, aí eu fui descobrir o que é esse distúrbio de processamento auditivo e tal. Mas a sensibilidade daquela professora naquele momento foi um divisor de águas para minha filha. E para mim também, porque eu aprendi com isso, né? Com o profissional e com o tratamento que nós tivemos que fazer. Então, o olhar do professor, independente da escola, independente da metodologia, ele vai ser muito significativo, ele vai fazer a diferença para conseguir identificar transtorno ou dificuldade de aprendizagem. Porque quanto mais cedo for diagnosticado, né, for percebida essa dificuldade ou esse possível transtorno, mais chances essa criança tem de superar isso ou aprender a conviver melhor com isso e ter uma vida escolar mais produtiva, né? Com certeza. Embora, por exemplo, até por conta da minha experiência, o distúrbio de processamento auditivo, que é exatamente a criança não conseguir processar o que ela escuta, o ideal é que ele seja diagnosticado depois dos 7 anos. Por quê? Por conta da maturação do sistema nervoso. Né? Outros, como o autismo, por exemplo, quanto mais cedo você fizer o diagnóstico e fizer as intervenções, mais qualidade de vida você dá para essa criança, mais chances de ter um aprendizado com sucesso na escola. Né? Então, o ideal é que a gente consiga identificar e nomear, diagnosticar para poder interferir. Porque realmente a qualidade de vida, né, dessa pessoa, para a vida toda, a gente não pode pensar só em escola, é para a vida toda, é muito melhor. E no caso do autismo, que é um assunto que a gente vem tratando aqui no programa com uma certa frequência, a gente costuma dar essa importância, até porque a gente tem o projeto aqui, né, Ecobiel. No caso das crianças com autismo, qual é o papel do psicopedagogo ou a partir de que idade essas crianças podem ser beneficiadas com a psicopedagogia? Tá. Olha, geralmente as crianças, né, são diagnosticadas, eu não digo nem só com autismo, outros transtornos, sempre quando elas vão para a escola. Por quê? Porque existe uma comparação na escola entre as crianças que estão ali. E às vezes nessa comparação, desperta para o professor que aquela criança tem alguma dificuldade, está acontecendo alguma coisa. Com o autismo, crianças de 1, 2 anos, que se já diagnosticadas, elas já conseguem fazer uma interferência. Né? E não digo só com psicopedagogo, né? Mas porque dependendo do transtorno, como é um espectro, né? E tem o leve, o moderado, o grave, dependendo, são multiprofissionais que vão interferir. Um neurologista, um terapeuta ocupacional. Então, são várias coisas, vários profissionais para ajudar a evolução dessa criança. Mas uma situação hipotética, que essa criança já tenha um diagnóstico de autismo e ela já esteja fazendo as terapias necessárias, mas o psicopedagogo, em que momento que ele entra? Então, assim que é diagnosticado, é interessante, sim, já encaminhar para o psicopedagogo, principalmente se estiver na fase de aprendizagem escolar, na fase escolar, seja educação infantil ou fundamental. Mesmo que a criança tenha 2, 3 aninhos? Sim, se ele já está indo na escola, o ideal é que ele... Porque, como eu disse, o psicopedagogo ele vai cuidar das questões de aprendizagem. Então, a partir do momento, né, que ele já está inserido no ambiente escolar,
ele vai ter os desafios de aprendizagem. Então, é nesse momento também que o psicopedagogo entra. Vai dar suporte para que ele consiga aprender, mesmo com as dificuldades que ele carrega, né? Então, ele vai trabalhar com as questões de aprendizagem, estimulando o cognitivo dessa criança. Uhum. E sobre a sensibilidade do professor? Me ocorreu uma pergunta aqui. Qual seria o limite do professor notar que aquele aluno tem uma dificuldade, e aí nesse momento ele deveria testar outras metodologias para ver se aquele aluno aprende de uma outra forma antes de fazer um encaminhamento? É assim? Geralmente é assim, né? O professor que ama o que faz, né, que é dedicado, porque como qualquer profissão a gente tem bons professores ou não, né? Mas o bom professor, ele faz isso, né? O aluno apresenta alguma dificuldade para aprender determinado conteúdo, ele vai usar outra metodologia, né? Ele vai tentar de várias formas fazer com que esse aluno aprenda. É esse o objetivo, né, do professor, ensinar. Ele testando essas metodologias, insistindo e verificando que isso não ocorre, que por mais que ele tente, ele mude, aí sim ele tem que chamar alguém, né? Tem que pedir ajuda. Nesse caso, ele procura o coordenador pedagógico da escola, né? O coordenador chama os pais, conversa. Existe sim, nessa conversa, às vezes até dura, né? Um encaminhamento para algum profissional, né? Seja o psicopedagogo, um fono, um terapeuta ocupacional, um neurologista, que hoje é um aliado na educação, né? Um neuropediatra. Então, existe sim. Para verificar, né? Vamos fazer um diagnóstico por quê? Que apesar das intervenções desse professor, essa criança não está aprendendo. E qual seria a diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem? Essa pergunta é muito boa. Então, assim, o que é dificuldade? Dificuldade é aquele momento que eu não aprendo por questões geralmente sociais. Então, pode ser uma questão familiar, houve, por exemplo, um divórcio, né? Isso afeta muito a criança. Pode ser o nascimento de um irmãozinho, né? Alguma coisa que afeta essa criança emocionalmente. E então, a gente diagnostica, faz a intervenção e ela supera essa dificuldade. O transtorno, por outro lado, ele é neurobiológico. E, em grande maioria das vezes, ele é ligado ao sistema nervoso. Então, o transtorno, né, quem tem um transtorno de aprendizagem, ele leva isso para a vida dele. Porque o transtorno não tem cura, né? Ele tem melhora no quadro. Então, a diferença básica é essa. Quem que está assistindo a gente que já teve dificuldade em alguma etapa da vida escolar por conta de algum problema emocional, né? Pode ser separação dos pais, nascimento de um irmãozinho. Quem lembra disso? Comenta aí para a gente saber. Alguém fez alguma pergunta? Boa tarde Mariela. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde. Não teve pergunta, mas tem bastante gente aqui acompanhando a gente. Cláudia Maria tá aqui. Um beijo, Cláudia Maria. Andréia Patrícia, a Missy também tá aqui. Falou que realmente não somos valorizadas nem reconhecidas profissionalmente, ela falou. É verdade. Lia Daros, Paulo Henrique, Laís Gianotti, tem bastante gente aqui nos acompanhando. Um beijo para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada. Então, dá alguns exemplos, né? A gente acabou de falar sobre a diferença, né, entre a dificuldade e o transtorno. E quais seriam alguns exemplos de transtornos mais comuns? Tá. Os mais comuns, né, que hoje a gente verifica nas instituições, seria a dislexia, né? Porque eu posso ir falando também o que é, né? Isso. Mais ou menos os sinais, né? Um pouquinho. Que todo mundo já ouviu a palavra, mas nem todo mundo sabe o que é. Então, a dislexia também é um transtorno neurobiológico, né? E quais seriam as características, né? Os sinais de uma pessoa com dislexia? Ela tem dificuldade na escrita, na fala, na soletração, na interpretação do que lê. Então, é uma criança que, na fase, por exemplo, escolar, de alfabetização, ela apresenta inúmeras dificuldades, né?
É um dos casos que a gente verifica muito nas escolas, nos consultórios, né? Mas qual seria a dificuldade dessa criança de escrever? Ela vai escrever letras trocadas? Ela troca letras, ela omite as letras, né? Ela tem um atraso, por exemplo, na aprendizagem da leitura. Ela começa a ler muito silabado, que a gente fala. Então, por exemplo, ela não vai ler o papagaio berrou, né? Ela vai ler o, pa, papaga, né? Ela vai soletrando assim. Ela tem muita dificuldade. Então, é a questão da dislexia. Ela tem a questão ortográfica, né? Então, ou ela vai omitir as letras, ou ela troca, né, as letras. E aí, isso na alfabetização traz muito prejuízo. Ela não consegue ser alfabetizada, ela tem muita dificuldade, né? Então, seria a dislexia. E a dislexia, ela também tem a leve, a moderada e a grave. Então, às vezes, passa, né, pelos bancos escolares vários disléxicos que não foram nem diagnosticados. Eles superaram, né, deram conta ali das dificuldades, conseguiram ir para frente. Mas, por exemplo, um disléxico grave, ele com certeza não vai ser alfabetizado muito facilmente, se ele não tiver um suporte, né? Então, a dislexia é um caso. A gente tem, por exemplo, a disgrafia, que é o que a gente conhece como letra feia. Letra feia. Quem aqui tem letra feia? Quem lembra do amigo da escola que tinha aqueles garranchos que ninguém entendia nada, parecia que a letra ocupava a folha inteira? Ou aquelas letras bem pequenininhas, né? Que parece um hieróglifo. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a letra é uma questão, assim, muito de personalidade, né? Então, assim, letra feia é o jargão popular, né? Tá. Agora, a disgrafia, ela, na verdade, a criança, ela vê a figura, por exemplo, da letra, e ela não consegue reproduzir. Tá. Ela vai fazer um garrancho, mas ela não consegue. É uma letra feia, uma letra disforme, Total. que não caracteriza nem com boa vontade uma letra. Ele não consegue escrever corretamente, ele não tem a habilidade dos movimentos. Então, a disgrafia, às vezes, ela está relacionada até com a questão de coordenação motora, né? Então, por exemplo, esse aluno, se é disgráfico, ele não consegue fazer uma cópia, por exemplo. Ele não consegue fazer os movimentos para copiar aquelas letras, né? Isso aparece nas escolas, aparece a descalculia, que a descalculia é praticamente a mesma coisa, só que é relacionada aos números. Então, a criança não tem um raciocínio lógico, tudo que tem a ver com números, ela não consegue assimilar, né? Então, os processos qualquer processo que envolva conceito matemático, ela vai apresentar muita dificuldade. Então, essa descalculia é um transtorno. Sim. E quando é transtorno, ele é biológico, é isso? Ele está relacionado com o sistema nervoso. E a criança consegue superar isso? Ela consegue aprender bem, dependendo de como ela é assistida, né? Então, por exemplo, se a descalculia ou a disgrafia, principalmente a disgrafia, né, da letra feia e tal, se a criança ela recebe um amparo de por exemplo, terapeuta ocupacional, porque ela se está relacionado à coordenação motora, isso precisa ser desenvolvido, né? Então, existem os exercícios para que ela possa superar. Ela vai melhorar significativamente, mas é como se aquele sinalzinho sempre ficasse com ela. Mas todo o trabalho que é feito com o profissional ajuda ela a superar isso. Agora, sarar completamente, aí ela vai estar sempre com esse esforço acima da média. Acima da média, exatamente. Outro transtorno muito falado atualmente é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso. Que eu aprendi com a Rosângela que nem sempre conceitualmente estão juntos. É que na maioria dos casos, na prática, estão. Mas a gente pode eventualmente encontrar uma criança que tenha déficit de atenção e não tenha hiperatividade. Isso. E tem a hiperatividade e não tem a déficit de atenção. Exatamente. E aí, como o psicopedagogo lida com esse tipo de criança? As crianças, né, com esse transtorno, elas são um desafio não só para o psicopedagogo, né? Para a escola, para a família. São crianças que têm uma energia
muito grande e a gente tem que ter a energia para acompanhar também, né? E é um transtorno que, graças aos estudos, né, ele é um dos mais estudados junto com o autismo, mas é o que também traz muitas dúvidas, né? Até hoje não se fechou um conceito se ele é genético, né, se ele tem uma questão ambiental, né, se tem algum problema na gravidez. Então, os neurocientistas e neuropediatras, neurologistas, todos estudam, mas ainda não tem um consenso. E existem também os falsos diagnósticos, né? Porque o que acontece? A criança que é hiperativa, hoje em dia a gente vê muito isso, né? Ela começa a não ficar quieta, essa é hiperativa, né? Não para quieta. Não é bem assim, né? Às vezes ela é só criança, né? E é uma criança danada. Às vezes é uma criança sem limites, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O déficit de atenção é a criança mais desligada? E esse é mais fácil de identificar e talvez não confundir tanto quanto a hiperatividade. E pode sim, como você disse, estar junto, né? Os dois, déficit de atenção e hiperatividade, podem estar separados, né? O que caracteriza para você ter um diagnóstico? Então, são três pontos importantes. Tem a questão da impulsividade, tem a inquietação e tem a desatenção. E esses três sintomas, né, se pode dizer assim, eles precisam estar acompanhando a criança ou adolescente em várias situações. Então, não adianta ele ter essas três questões só na escola e em casa ele ser uma ótima pessoa, totalmente diferente. Então, ele não tem o déficit de atenção e hiperatividade, né? No lazer, por exemplo, se ele não apresenta isso também, então a gente não pode já, né, diagnosticar que é um transtorno de déficit de atenção. Então, essa criança ela tem esses aspectos em todos os momentos da vida dela. E tem que ser permanente, né, durando mais de 6 meses para que, então, possa ser fechado o diagnóstico. Então, a gente não pode ir já achando que todo mundo tem déficit de atenção e hiperatividade. A criança pode ser só desatenta. Só desatenta. Às vezes até por alguma questão emocional. Isso, ou por uma característica de Exato, personalidade mesmo. a gente sabe, tem pessoas mais organizadas, outras menos organizadas, não é? Então, assim, pode ser uma característica dela. Não podemos rotular. Não, agora, se isso, de alguma forma, está interferindo no aprendizado, aí sim. Aí é para preocupar, né? E é para buscar ajuda, porque às vezes ela tem o déficit de atenção e o psicopedagogo trabalhando, né, alguns jogos, algumas questões com regras, a gente consegue estimular essa atenção para ela conseguir aprender. Eu sei que alguns dos recursos utilizados é um quadro de rotina. Sim, né? Que eu acho que isso seria bom para todas as crianças e até para nós adultos, né? Porque isso é verdade. Quem tem transtorno que deve usar um quadro de rotina, né? Hoje em dia a gente tem tanta informação, às vezes a gente acaba se perdendo na nossa própria rotina. Então, o que dirá uma criança que já tem esse transtorno? Então, aí como é que você faz? Você ajuda a elaborar um quadro de rotina e os pais vão... Isso. Então, é uma coisa que, assim, o psicopedagogo ele não consegue trabalhar sozinho, né? Então, ele trabalha com a escola e com a família, além, né, do paciente, né, o aprendente que está com ele. E a gente faz a orientação para montar o quadro de rotinas, de acordo com a rotina de cada família. A gente orienta a escola, né, de como agir com essa criança, o que vai dar mais certo para ele aprender ou não. E uma coisa também que eu queria chamar um pouco de atenção, Mari, é a questão, principalmente com déficit de atenção e hiperatividade, como é uma criança difícil, que não para quieto, né, e que acaba exaurindo pais e professores e familiares, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o excesso de cobrança e de chamar tanto atenção. Porque não é a criança que faz isso propositadamente. Ela tem um transtorno, ela tem uma dificuldade de ficar quieta, ela tem uma dificuldade de ficar prestando atenção. E às vezes a família, a escola exige tanto, né, da criança que isso vai vai diminuindo a autoestima dessa criança, vai deixando ela ainda mais insegura, ainda com outros
problemas. E eu já ouvi também de pessoas conhecidas que têm filhos com esse diagnóstico, que chegou uma época da vida que o filho ia para fono, para psicopedagoga, para psicóloga, para não sei o quê. Era um monte de terapia junto e a criança ficava estressada. Né? Então, assim, até que ponto, qual é o limite de você ajudar o seu filho com uma gama de profissionais e aonde é que você sabe que você está sobrecarregando, estressando essa criança? Isso é sério, né? Dependendo do transtorno e do grau, por exemplo, do déficit de atenção, realmente é necessário uma equipe multiprofissional. Para que não ocorra, né, esse quadro de estresse, você pode ir priorizando os profissionais. Então, por exemplo, ele está com 6, 7 anos no período de alfabetização. Tá, o que é importante agora? O psicopedagogo para estimular as questões cognitivas e um fono, se é o caso, porque nem todo mundo vai apresentar uma dificuldade fonoaudiológica, mas se apresentar, são 2 profissionais que você tem que investir nesse momento. Por quê? Porque você vai facilitar o processo de aprendizagem e alfabetização. Se há um adolescente, né, vamos priorizar um psicólogo para ele lidar com essas questões, né, e as famílias serem orientadas, para que não fique também esse excesso de profissionais. Esse tipo de criança com TDAH, ele tem uma tendência a ser mais ansioso, ser mais ansiosa do que as demais? Sim. Sim, e às vezes, assim, tem a ansiedade do transtorno e tem a ansiedade que é causada pelas pessoas ao redor, né? A escola que cobra, a família que cobra. E essa criança que é mais inquieta, né? Que imagino que as crianças com TDAH são mais inquietas na sala de aula. Elas são mais populares ou elas sofrem bullying? Olha, depende da criança. Eu já tive experiências com crianças extremamente populares, né, pela simpatia, pelo o jeitão, né, de lidar com isso, porque era chamada a atenção e, sabe, tá bom, né, e saía. E tive crianças que assim, eram irritantes, né, e realmente acabavam sendo excluídas do grupo. Né? Então, isso é muito relativo, não dá muito para nomear isso. Rosângela, e como hoje você é psicopedagoga do Instituto Self, mas conta um pouquinho para o pessoal da sua trajetória como educadora, né? Você falou que a educação te escolheu. Isso. E você resumiu muito, eu achei, né? Essa trajetória. Eu trabalhei em escolas particulares. Eu não sei mais, né? Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu conheci a Rosângela no ano passado. Ela era coordenadora do Objetivo aqui de Boituva. E a gente se conheceu porque eu, como dentista, fui lá dar uma palestra para os pais, informativa, sobre... o meu tema era a influência da respiração bucal no rendimento escolar. Foi uma palestra muito bacana e ela, né, gentilmente abriu esse espaço. E aí a gente acabou tendo mais contato. E eu sou uma pessoa muito difícil, assim, de fazer amizade, né? A gente acabou se aproximando, mora perto. E aí eu... Mais recentemente, por conta de ter feito esse convite, a gente conversou mais. E eu achei bem interessante sua trajetória de mudanças. Conta um pouquinho para o pessoal. Tá. Se eu esquecer alguma coisa, me lembra. Então, quando eu fiz a pedagogia, assim, para ser honesta, eu não sabia nem onde eu estava me metendo, né? Naquela época, você não tinha tanto acesso a informações, né? Aliás, eu falando daquela época, parece que a gente é jurássica, né? Não é Foi isso? Outro dia, gente. Ela acabou de se formar, tudo mentira, recém-formada. Mas assim, nós não tínhamos tanta informação, né? E fazendo a faculdade, na época eu fiz na Metodista, em São Bernardo, eu fui me apaixonando. No último ano eu já tinha aberto mão do meu trabalho, né? Eu trabalhava numa outra empresa e fui dar aula com a cara e a coragem, né? E aí eu digo que me escolheu porque foi eu fui me apaixonando e eu tentei sair dessa área várias vezes, tá? Contando aqui. Porque não é uma área fácil, gente. É difícil, como a nossa colega lá colocou, a gente não é valorizado. Professor, né? Qualquer profissional da educação. A gente até está passando uma fase ainda pior do que eu ainda tive áureos tempos, né? Mas tem gente que está entrando agora e a gente fala, puxa vida, né?
Mas, assim, por mais que eu tentasse sair da área, e minha família é testemunha disso, das minhas idas e vindas, eu falo que educação está no sangue, é um vírus que contamina a gente, sabe? E eu falei, bom, já que eu estou, né, na educação, deixa eu me aprimorar e fazer a diferença onde eu estou. E eu recebi um convite, isso já faz um bom tempo, eu era professora na Prefeitura de São Paulo, e eu fui para a área administrativa, eu recebi o convite para trabalhar como auxiliar de direção. Depois eu fui vice-diretora, aí eu amei a parte de gestão. Eu falei, nossa, é isso que eu vou fazer. Aí fui fazer uma pós-graduação. Depois saí dessa área, voltei para a sala de aula. E aí fui para a sala de aula com tantas dificuldades, fiz a psicopedagogia. E depois recebi um convite para trabalhar como coordenadora. Depois prestei o concurso no SESI, em Santo André. Trabalhei como coordenadora pedagógica também. Foi uma lição, assim, eu aprendi muito. E tem sido, o cargo que eu ocupei mais recentemente, acho que durante uns 8 anos, meus últimos 8 anos, foi coordenadora pedagógica. E em cada instituição que trabalhei, tem um jeito de lidar, né, com a coordenação pedagógica. Algumas um perfil mais administrativo, outras mais pedagógico, outras que mesclam, mas sempre foi uma trajetória de conhecimento, né? Eu agradeço muito as pessoas que trabalharam comigo, porque hoje o conhecimento que eu tenho adquirido e essa minha trajetória eu devo muito às pessoas que cruzaram meu caminho, né? Que me ensinaram, que me auxiliaram, até positiva ou negativamente. A né? gente sempre aprende, Aprende né? muito, né? E eu sou muito grata, né? Muito grata a toda essa trajetória e essas pessoas que contribuíram para isso. Rô, e sobre a questão da inclusão, né? Fugindo um pouco da psicopedagogia, mas aproveitando essa experiência que você teve, né, dentro da sua trajetória em coordenação e dentro de sala de aula, compartilha com a gente o seu olhar sobre a inclusão. Tá. Até que ponto essas crianças são beneficiadas, né? A criança que tem alguma necessidade especial, ela é beneficiada com a inclusão. Até que ponto a escola e os outros alunos são beneficiados? Como funciona essa dinâmica? Tá. Então, Mari, eu vou ser bem honesta, né? Pela minha trajetória, eu não acredito na inclusão nos modos que nós temos nos dias de hoje, tá? E por quê? Né? Imagine que hoje, vou contar uma historinha rápida, imagine uma professora, né, recém-formada, entrou toda feliz na escola, seja ela pública ou particular, aí ela pegou uma salinha lá de primeiro ano, toda feliz, primeiro dia ela se depara com 30 aluninhos, dentre esses alunos ela tem um déficit de atenção que ela acha que é porque a família não foi atrás, tem um síndrome de Down, né? Tem um autismo, né? Agora chega, senão eu vou ser muito cruel com essa professora. Mas vamos imaginar que é essa a situação dessa professora, né? E ela tem que dar conta. Ela vai pedir ajuda para os colegas, que os mais velhos costumam mesmo auxiliar professores novos. Ela vai estudar, ela vai ler, ela vai se descabelar para dar conta disso. Então, na graduação da pedagogia, ela não tem um preparo para lidar com isso? Depende muito do curso, Mari. E hoje, como a gente tem uma grande quantidade de cursos à distância e de vários níveis, né, os ótimos e os não tão ótimos, depende da grade. Nem sempre o curso de pedagogia vai contemplar e vai ajudar esse profissional a se preparar para essa sala de aula, para essas dificuldades que ele vai encontrar, né? E voltando, né, na professora, então ela vai se dedicar, ela vai tentar, mas vamos pensar assim, são 30 alunos, vamos supor que 3 têm alguma necessidade especial, né? Ela tem que dar conta desses alunos, ela tem que dar conta dos outros alunos, ditos normais, que é também um termo... típicos, neurotípicos. Que a gente também questiona esse termo. Mas será que ela vai conseguir, né? E as interferências? Porque a sala de aula, o dia a dia, a rotina, é estressante para o professor, né? Ele tem que ensinar, ele tem que dar...
hoje ele é cobrado de uma série de coisas que antes era o papel da família, está passando isso para a escola como responsabilidade do professor. Então, Seria a educação? seria, né? As boas maneiras, né? As boas maneiras. Né? Que hoje, infelizmente, a gente não tem isso com tanto, sei lá, com tanto empenho, com tanta vontade. Isso vem sendo delegado. Exato. Né? Não né? só para a escola, como às vezes para Isso. cuidadores. É. Né? E assim, aí essa professora conseguiu, geralmente elas conseguem alguns avanços, provavelmente esses alunos com necessidades especiais não vão ser contemplados e estimulados do jeito que deveriam. Por quê? Então, a própria criança que tem a necessidade especial, ela acaba sendo não tão estimulada quanto ela deveria. O que os defensores da inclusão dizem, e nesse aspecto eu concordo, é uma inclusão social. Sim. 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 Né? Eu acho que é bom até para as crianças conviverem com as diferenças. Perfeito, né? exatamente. E isso eu acredito, né? Sim. Antigamente, quando se tinha uma criança com alguma necessidade especial, ela ficava escondida dentro de casa. Sim. Era uma vergonha para a família. Uhum. Hoje, graças a Deus, né, a nossa sociedade está aberta para viver com o diferente, em termos, né? Mas Sim. a gente tem falado mais, se informado mais. Mas o meu questionamento é em relação ao estímulo da aprendizagem desse aluno com dificuldade. Isso é muito difícil acontecer. E são vários fatores. A escola, às vezes, não tem a estrutura que deveria, não tem os recursos que deveriam. A legislação, que nós temos uma legislação, né, umas leis que protegem essas crianças, que dão direitos, elas não são, essa legislação não é obedecida. Às vezes até o pai não tem a informação. Uhum. Ele não sabe dos direitos que ele tem em relação a essa criança. E a inclusão social é interessante, eu acredito, porque o outro neurotípico, né, ele aprende a conviver com o diferente, e a gente vê isso na escola e é muito bonito de ver. A criança que tem a dificuldade, o transtorno, ela também aprende a contar com a ajuda do outro. Uhum. Né, que isso é um facilitador. Todos ganham. Todos fundo, ganham. né? Mas eu questiono muito a questão da aprendizagem, Tá. dos Parece estímulos. que temos perguntas, Rô. Oh, meu Deus. Fala, Gabriel. Temos sim. Uma, creio que você já respondeu, que a Andrea fez. As escolas estão preparadas para trabalhar e respeitar as diferenças? Uhum. Ela fez duas perguntas, né? E a segunda foi o seguinte: como os pais encaram os encaminhamentos? Boa pergunta. Eu estava com a minha língua coçando e eu acabei não perguntando. Ótima pergunta, obrigada. Ótima, viu? muito obrigada. É verdade. Então, os pais não encaram. Na maioria das vezes, infelizmente, e a gente tem que entender que para o pai aceitar, né, que ele tem um filho que ou tem uma dificuldade ou um transtorno de aprendizagem e que precisa de um profissional para ajudar, não é fácil. Eu falo isso porque eu também já passei. Então, quando eu precisei procurar ajuda, eu ficava me questionando onde eu errei, né? O que eu fiz de errado para minha filha ter isso, né? Então, tem esse aspecto do pai não conseguir aceitar. Depois, às vezes, o que eu vejo não acredita na própria capacidade da escola de estar encaminhando. Por quê? Porque a escola, apesar das dificuldades, ela tem ido atrás de esclarecimentos, de ajuda. Nós estamos também interessados em auxiliar essa criança. Então, quando você chama o pai para falar, olha, ele precisa de uma psicopedagoga ou de um fonoaudiólogo, é porque a gente sabe, a gente estudou para isso, a gente tem certeza do que está falando. Uhum. Claro que às vezes existem equívocos, claro, né? Ninguém é perfeito. Mas é sempre com um objetivo maior que ajudar essa criança. E os pais não escutam, isso é uma grande verdade. Ou então, às vezes o pai quer fazer o papel do psicopedagogo ou do fonoaudiólogo, né? Ou então fala assim, olha, me passa aí um caderninho de lição a mais, uma aulinha de reforço, deixa que eu resolvo lá em casa, porque é muito caro, porque a gente entende, os tratamentos, né, eles não são muito baratos, mas aí é uma questão também
de prioridade, você está ajudando o seu filho. Às vezes ele mesmo confunde com o papel que a gente conversou no começo. Ele acha que é um professor particular que está sendo indicado e, na verdade, não é. Né? Eu acho que os pais precisam, sim, estar mais atentos, confiar mais no trabalho da escola. Quando você escolhe uma escola para colocar o seu filho, você tem que acreditar que aquele é o melhor lugar para ele. Né? E que as pessoas ali estão capacitadas. Eu costumo exemplificar, ninguém vai ao médico hoje, né, e fica questionando o diagnóstico do médico toda hora, né? Falar, não, mas eu não concordo com o senhor nesse aspecto. O que eu vi no Google... Aliás, os médicos andam bravos, né? Que você já vai com o diagnóstico feito pelo Google, né? Ou então o fulano médico que tem não sei quantos K de seguidores no Instagram postou essa semana que não é nada disso que você está falando. Né? É mais ou menos o que acontece na escola também, né? Então, a gente precisa acreditar no profissional, né? Claro que se você tem dúvida, você pode procurar outra opinião. A gente tem hoje acesso a muita informação. Mas acreditar no profissional que está ali com muita experiência, anos, né, com a trajetória, é um sinal de respeito também. Né? Com certeza. E aí, mais alguma pergunta? Não temos, mas temos bastante gente nos acompanhando aqui. A Jacira Camargo está aqui. Um beijo, Jacira. Estava aqui semana passada. A Neide Talarico também está aqui. Minha mãe, um beijo, mãe. Nem consegui falar com ela hoje ainda. A Neide falou que o tema é muito interessante e bem esclarecedor. Minha mãe é pedagoga também. Ah, que ótimo. Maria Inês também, bravo, Mariela. Mandou um abraço para vocês. Obrigada. Célia Regina também está aqui. José Francisco X também está aqui. Mariana Amaral. E a Andréia agradecendo pela resposta das perguntas. Obrigada, gente querida que está assistindo a gente. Bom. Obrigada mesmo. E assim, até se você me permite, Mari, é um assunto que a gente sabe que não vai se esgotar, né? Porque tem muitas coisas, muitas informações. E eu acho muito importante a gente trazer isso, né? Porque a educação faz parte do dia da gente, né? A gente encaminha os nossos filhos todos os dias para a escola e a gente não fala sobre isso. A gente precisa trazer a pauta. Então, assim, caso eu não tenha respondido ou tenha ficado alguma dúvida, né, que não vá se esgotar nesse momento, eu quero colocar à disposição a minha página no Facebook, né? É Psicopedagoga Rosângela Coelho. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, me manda uma mensagem, entre em contato. É um prazer. O que eu puder fazer para ajudar vai ser muito gratificante. Não, com certeza. E se alguém pensar em algum tema que ela possa abordar numa próxima entrevista, a gente também está aberto a sugestões de pauta para o nosso programa. Fiquem à vontade. Eu tenho a minha página também, Mundo da Mariela. Vocês podem mandar não só assuntos relacionados à psicopedagogia, outros assuntos que vocês queiram, né? Que tipo de profissionais vocês gostariam de ver aqui no meu programa, tá bom? A gente corre atrás, né? Com certeza. Rô, agora deixa, além da sua página, o seu contato do Instituto Self, quem quiser, o seu celular. Tá certo. A gente depois coloca o link também. O Instituto Self, né, fica aqui em Boituva. Para quem não sabe, ele fica na rua atrás da APAI. Tem vários profissionais, psicólogos, né? E a gente trabalha com uma equipe grande e bacana lá, né? E fazendo, inclusive, parceria com algumas escolas da região. O meu telefone, quem quiser anotar, é 15 98139 3366. Né? E a página, como eu falei, Psicopedagoga Rosângela Coelho. Podem entrar em contato, vai ser um prazer ajudar. Muito obrigada. Eu que agradeço, Foi ótima essa entrevista. Gostei bastante da oportunidade. Ela falou que estava com vergonha, que ia ficar nervosa, mas eu achei que você estava ótima. Ai, que bom. Ótima. Acho que é porque a gente já tinha conversado tanto, né? Aí fica mais fácil, porque a gente é amiga, parceira, né? Com certeza. Então isso me deixou mais à vontade. Eu quero trazer essa aura de amizade, de bate-papo de aconchego, né? do nosso público aí. Então, um beijo a todos vocês, boa tarde, obrigada pela audiência. Obrigada.